Você já se perguntou por que os Estados Unidos, com uma dívida interna que já ultrapassa a marca astronômica de 34 trilhões de dólares e uma infraestrutura que pede socorro, continuam enviando bilhões em armamentos para o outro lado do planeta? Muitos acreditam que Washington faz isso por uma obsessão ideológica em ser a polícia do mundo, ou para proteger democracias distantes. Mas a realidade é muito mais fria, calculada e, de certa forma, assustadora para quem olha de fora. A verdade é que se os americanos recolherem suas tropas hoje e se fecharem em suas fronteiras, o destino do dólar, da tecnologia de ponta e da sua própria sobrevivência como potência seria selado em poucos anos. Eles não lutam porque querem. Eles lutam porque, se pararem, o mundo será herdado por quem eles mais temem. O mundo em movimento começa agora. Para entender o que realmente move o Pentágono e o Departamento de Estado, precisamos esquecer os discursos políticos de palanque e olhar para o mapa mundi como um tabuleiro de xadrez bruto. Historicamente, os Estados Unidos gozam de uma posição geográfica que qualquer imperador da antiguidade invejaria. Eles são protegidos por 2 oceanos maciços e possuem vizinhos que não representam uma ameaça existencial. No entanto, essa ilha continental só permanece segura e próspera enquanto o resto do mundo estiver fragmentado. A grande obsessão da estratégia americana, consolidada após 1945, é impedir que uma única potência, seja ela a Rússia na Europa ou a China na Ásia, domine completamente a sua respectiva região. Se isso acontecer, essa potência terá em mãos os recursos, a população e a base industrial necessários para construir uma marinha de águas azuis capaz de desafiar os Estados Unidos em seu próprio quintal, as Américas. Manter o mundo em disputa constante é, curiosamente, o que mantém a paz dentro do território americano. Aqui entra a lógica dos grandes teóricos que moldaram a visão de mundo de Washington, Halford Mackinder e Alfred Mahan. Mackinder introduziu a teoria da ilha mundial, afirmando que quem controla a Eurásia, aquela gigantesca massa de terra que liga a Europa à Ásia, controla o destino da humanidade. Imagine a Eurásia como o centro de gravidade do planeta, concentrando cerca de 70% da população global e a maior parte das reservas de gás, petróleo e minerais estratégicos. Se a Rússia ou a China conseguirem consolidar uma hegemonia total sobre essa região, elas deixam de ser potências regionais preocupadas com fronteiras e passam a focar 100% de suas energias em projetar poder para o exterior. Mas existe um detalhe ainda mais grave. Para Washington, o pesadelo é a união dessas duas potências. Quando a Rússia fornece energia barata e a China oferece a maior capacidade fabril do mundo, o eixo de poder se desloca para longe de Nova York e Londres. É por isso que os Estados Unidos investem tanto em obstáculos geopolíticos. Vejamos o caso crítico da China no Indo-Pacífico. Pequim não busca o controle de Taiwan apenas por uma questão de honra nacional ou herança histórica. Taiwan é a pedra no sapato estratégica, a peça central da chamada primeira cadeia de ilhas. Enquanto os Estados Unidos apoiam Taiwan e mantêm bases militares de alta tecnologia no Japão, Coreia do Sul e Filipinas, a marinha chinesa está tecnicamente engarrafada em sua própria costa. Se a China dominar Taiwan, ela quebra essa tampa. A partir daí, Pequim teria acesso livre e irrestrito ao Pacífico Profundo, podendo ameaçar diretamente as rotas comerciais que sustentam o consumo americano. Só que a situação não para aí. Taiwan é responsável pela produção de cerca de 90% dos semicondutores mais avançados do mundo. Estamos falando dos chips que fazem seu smartphone funcionar, mas também dos que guiam mísseis e operam redes de inteligência artificial. Se Washington perder o acesso a essa tecnologia, sua vantagem militar desaparece da noite para o dia. Controlar o destino de Taiwan é, na prática, controlar o petróleo do século XXI. E é exatamente aqui que tudo muda. Ao olharmos para o outro lado da massa de terra, vemos a Rússia de Vladimir Putin. A invasão da Ucrânia não é apenas uma busca por solo fértil, mas uma tentativa de restabelecer o chamado espaço vital russo. A Ucrânia serve como um tampão estratégico. Se Moscou domina Kiev e projeta sua influência até as fronteiras da OTAN, na Polônia e Romênia, ela força a Europa a se fragmentar. Uma Europa dependente do gás russo e temerosa do poderio militar do Kremlin é uma Europa que para de seguir a liderança de Washington. Isso cria um problema sistêmico para o dólar. Se os países europeus e asiáticos começarem a negociar energia e bens em suas próprias moedas, sob a sombra militar de Pequim ou Moscou, o sistema de Bretton Woods, que permite aos Estados Unidos financiar seu déficit imprimindo a moeda de reserva global, simplesmente entra em colapso. Mas o que acontece depois é ainda pior. Sem o domínio do dólar,
o governo americano não conseguiria mais sustentar o orçamento de defesa de mais de 850 bilhões de dólares por ano. Isso forçaria um recuo militar global sem precedentes. Para o cidadão comum, isso significa que a inflação deixaria de ser uma oscilação passageira e se tornaria um estado permanente. Hoje, os Estados Unidos importam trilhões em produtos baratos da Ásia porque controlam as rotas marítimas. Sem esse controle, o custo de vida nas Américas poderia saltar 30% ou 40% em um curto espaço de tempo, simplesmente pelo aumento do risco logístico e da perda de valor da moeda. E isso cria um problema enorme. A estratégia americana, portanto, não é vencer todas as guerras, mas garantir que seus rivais nunca vençam as deles. Eles armam a Ucrânia para que o exército russo se desgaste em uma guerra de atrito que já custou centenas de bilhões de rublos a Moscou, atrasando a modernização da frota russa em pelo menos uma década. No Oriente Médio, os Estados Unidos pressionam o Irã para garantir que o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, não seja fechado, o que faria o barril do petróleo disparar para além dos $150, destruindo economias emergentes como a do Brasil no processo. Cada míssil enviado, cada porta-aviões posicionado no Mar do Sul da China é um investimento para que o conflito real nunca chegue às cidades americanas. É a doutrina de lutar longe de casa para garantir que a economia dentro de casa continue funcionando conforme as regras de Washington. Mas a tensão está subindo a níveis que testam o limite da lógica geopolítica. Estamos entrando em uma fase onde os obstáculos criados pelos Estados Unidos estão se tornando cada vez mais caros e perigosos. Se a Rússia conseguir uma vitória decisiva na Ucrânia, o sinal para o mundo será de que a proteção americana tem um prazo de validade. Isso desencadearia uma corrida armamentista nuclear em cascata. Países como Japão, Coreia do Sul e até a Polônia poderiam buscar suas próprias ogivas, já que o guarda-chuva de Washington não seria mais confiável. O mundo se tornaria um lugar muito mais fragmentado e imprevisível. E é exatamente aqui que o problema chega ao seu bolso. O Brasil, por exemplo, é um gigante exportador de commodities. Exportamos soja, minério de ferro e petróleo para a China e para a Europa. Grande parte desse comércio depende da estabilidade das rotas marítimas que a Marinha dos Estados Unidos protege hoje. Em um cenário de recuo americano e caos nas rotas globais, o preço do frete internacional poderia dobrar. Fertilizantes importados ficariam escassos e caros, fazendo o preço da comida no supermercado brasileiro subir verticalmente. Só que a situação não para aí. O dólar, em um cenário de instabilidade geopolítica extrema, costuma se valorizar contra moedas de países em desenvolvimento. Poderíamos ver o câmbio atingir níveis nunca antes imaginados, tornando eletrônicos, combustíveis e viagens algo proibitivo para a classe média brasileira. Muitos olham para Donald Trump e seu discurso de America First e acreditam que ele representa o fim desse intervencionismo. Mas se analisarmos os fatos, veremos o contrário. Foi no governo Trump que a guerra comercial com a China começou, que as sanções contra o Irã atingiram o ápice e que as vendas de armas para Taiwan foram aceleradas. O isolacionismo de Trump não é uma retirada real, é uma tática de pressão para que os aliados paguem mais pela proteção que os Estados Unidos, por interesse próprio, não podem deixar de oferecer. Recuar não é uma opção de paz, é uma opção de suicídio geopolítico. Se Washington deixar de ser o garantidor da ordem global, ela não voltará a ser apenas uma nação próspera e isolada. Ela se tornará um alvo fácil para impérios que não compartilham de seus valores econômicos. Ao final desta longa jornada pelo tabuleiro das sombras, fica uma pergunta que muitos preferem ignorar. O mundo seria realmente mais seguro sem a mão pesada de Washington? A história é implacável e nos ensina que não existe vácuo de poder na geopolítica. Sempre que uma grande potência decidiu se retirar, outra ocupou o espaço de forma imediata e muitas vezes com métodos muito mais brutais. A tese de que a hegemonia regional é o primeiro passo para a dominação global é o que mantém os estrategistas americanos acordados durante a madrugada. Eles sabem perfeitamente que se a Rússia consolidar a Eurásia e a China dominar o Indo-Pacífico, os Estados Unidos serão reduzidos a uma ilha irrelevante, cercada por potências que controlam a energia, o dinheiro e a tecnologia do futuro. As guerras que vemos nos noticiários, as sanções econômicas que parecem distantes e as alianças militares complexas não são eventos aleatórios. São peças coordenadas de um jogo milenar de sobrevivência. Os Estados Unidos vão continuar brigando, sancionando e armando aliados, porque a alternativa é aceitar o fim da era que eles mesmos criaram. No jogo brutal das nações, quem não está sentado à mesa ditando as regras do jogo, invariavelmente acaba no cadáver. Os Estados Unidos não entram em disputas globais porque querem. Eles entram porque, se não fizerem isso, outras potências crescerão o suficiente para tirar deles a posição de maior potência do planeta. Eu sou Gustavo Moraes e esse é o Mundo em Movimento. Até a próxima análise.